Olá, mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal de vídeos e dessa vez trazendo um Voyager VR9000 MK2, a última versão aí do VR9000. Esse rádio foi enviado pelo Márcio da cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, e o Márcio me enviou esse aparelho para que eu esteja fazendo algumas melhorias essas aí para estar aumentando a performance do equipamento. E em tempo está dando uma boa revisão no equipamento, né? Se trata de um aparelho que nunca sofreu nenhum tipo de intervenção, o aparelho ainda está com seu lacre de fábrica, um aparelho seminovo, mas que ele gostaria que fossem feitas algumas melhorias aí, que a gente pudesse aumentar um pouquinho a potência, melhorasse a questão da modulação, né, do rádio, que vem bem limitada, a questão do áudio desse rádio, que deixa um pouco a desejar devido à cápsula que vem aqui nesse modelo de microfone. Tá dando uma revitalizada aqui no painel com substituição da iluminação do S-Meter, retirada do calo. Enfim, dá uma boa revisão e tá fazendo tudo possível aí para aumentar a performance do equipamento aí sem tá comprometendo, né, a eletrônica do aparelho, sem tá prejudicando aí o seu funcionamento. Ok? Então eu vou fazer alguns testes agora, eu vou ver como é que ele se encontra de potência, eu vou ver como é que está a recepção dele. Na sequência a gente vai abrir ele e dar sequência aí aos trabalhos. De volta aqui com o equipamento. Antes de eu estar mostrando como é que ele se encontra em relação às potências, como é que ele vem de fábrica, deixa eu passar umas outras informações aqui. Ele já está ligado aqui há mais ou menos uns entre 15 a 20 minutos ligado. Ele já praticamente atingiu a temperatura de trabalho e com isso ele acabou dando uma diferença aqui no frequencímetro. Aqui na casa de 1 quilociclo a gente percebe que de 5 ele foi para 4 em AM. USB permanece em 5, LSB foi para 4. Então a gente já vê que o equipamento necessita de um alinhamento. Opa, outro detalhe também aqui. Apagaram 2 dígitos aqui. Um mau contato aí no frequencímetro. O dígito 7 começou a ficar fraco ali. Vamos dar uma checada nisso também. Então, com isso aqui a gente já percebe que o aparelho necessita de um ajuste. Eu já passei isso algumas vezes, mas vou tornar a repetir. O alinhamento de frequências do rádio, o alinhamento das frequências das FIs, tanto do PLL quanto do carrier, elas têm que ser feitas depois que o equipamento atinge a temperatura de trabalho. Isso acontece aí por volta de 20 minutos após o equipamento ser ligado. Ou seja, você liga o equipamento, deixa ele ligado, ele vai aquecer, atingir a temperatura de trabalho, aí você faz um alinhamento do equipamento, ok? Outro detalhe aqui, ó, é o potenciômetro que não está batendo ali no centro do curso, né? A valinha está batendo um pouco para a esquerda, o centro seria aqui. Bom, a gente vê que o frequencímetro está marcando corretamente agora, com o potenciômetro estando no centro. E aqui, se a gente fosse basear pela valinha, ele acaba batendo fora. Mas independente disso aqui, ele frio, assim que a gente ligou ele aqui, ele frio. E se baseando aqui pelo centro do potenciômetro, que seria aqui essa valinha, né? E não a serigrafia, o centro do potenciômetro, ele iniciou em 5, conforme ele foi aquecendo, ele foi correndo e terminou em 4. Provavelmente aqui no centro da serigrafia do painel, que seria o correto aqui,
Assim que eu ligar esse equipamento, ele deveria estar marcando aqui o final 6. Ok. Bom, então vamos ver aqui as potências. Potência em AM, que geralmente é algo em torno de 12, entre 10 a 12 watts. Tá dando um pouquinho acima de 12. Alô, 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 alô. Olá, olá. 12 watts e meio, mais ou menos. Está na média aí que vem de fábrica. E em SSB é algo em torno de 25 watts. Fica entre 25 a 30. É como comumente esses equipamentos vêm de fábrica. Alô, 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 áudio. Alô, teste. Olá, 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 olá. Então a gente tem algo aqui em torno de 27 watts. Claro que a gente não pode levar em consideração uma precisão exata aqui, que eu não estou injetando um sinal. Estou fazendo um teste superficial aqui, injetando uma modulação com voz. O correto aqui é com um sinal de áudio, mas dá pra gente ter uma noção de quanto o equipamento tem ali de potência final em SSB. Então tá dentro da média do que costuma ele vir de fábrica, ok? Vou conectar ele agora à antena pra gente ver como é que ele tá na recepção. Botando aqui o conector, eu percebi aqui mais um detalhe, que é o conector UHF frouxo. Tá frouxinho aqui, soltinho. A gente vai resolver isso também. Tô com o aparelho ligado aqui à antena. Em AM eu já percebi uma divergência aqui no sinal informado no S-meter. Tá marcando bem acima. Ele já tá todo já tá todo virado. Pessoal falando aqui. Tá bom, fala mais perto do PTT. Mas chegando com um sinal totalmente fora da realidade aqui, do que seria o sinal correto em amplitude modulada. Em SSB também parece estar um pouco fora, mas uma divergência menor do que em AM. Eu vou colocar o gerador de RF aqui para a gente dar uma conferida e ver o quanto é essa diferença e esse erro que está acontecendo. De volta aqui com o gerador conectado ao equipamento. Gerador já previamente ajustado. Sinal de menos 67 dBm, que equivale a 100 microvolts. Estou usando como referência aqui a frequência de 27205, mas poderia estar usando qualquer outra, isso é indiferente. O importante é o nível do sinal em amplitude que a gente está injetando para fazer essa análise. E a gente deveria ter aqui um sinal de S9. E a gente confere aqui que está batendo no final da escala, né? Que comprova aí que está desajustado o S-meter. Ou o S-meter está desajustado ou há algum problema no receptor, até mesmo no front-end do receptor. Opa, começou a variar. Vamos ver se é um mau contato isso. Pode ser que seja um mau contato no trim-pot de ajuste, isso não é difícil de acontecer. Tá dando uma variação ali, mas a gente só vai poder confirmar com certeza abrindo o equipamento. Eu ainda tô tendendo mais aí para ser um mau contato no trim-pot, é bem provável. Uma oxidação, né? Acaba criando alguma oxidação ali entre a resistência e a lâmina que corre ali para poder fazer o ajuste. Bom, vamos passar para SSB. SSB, bom, já deu para ver que está totalmente fora. Deixa eu botar aqui 1 quilociclo acima. E também tá variando bastante ainda. Olha a oscilação no S-meter. Aqui só deu uma batida, já percebi que subiu mais.
Tudo indica que é mau contato. O que eu fico um pouco na dúvida aí é porque são dois ajustes distintos para MSSB e está apresentando mau contato nos dois, né? Estranho. Bom, vamos abrir o equipamento aí, vamos dar uma sacada nisso. Do resto, não achei nada de anormal, o rádio está dentro aí das características que ele costuma vir de fábrica. O que eu encontrei aí de anormal é esse problema aí na indicação do sinal em RX e o conector frouxo, né? O conector aqui atrás que está precisando de um aperto. Do resto, nada de anormal aí, tudo dentro do que ele costuma vir de fábrica, ok? Então vamos dar prosseguimento, abrindo o equipamento, já eu volto aí com mais uma etapa. Equipamento aberto, nada de anormal também aqui no interior, pois se trata de um aparelho novo, né, sem intervenções. O que eu percebi aqui é a parte aqui do switch, da chave de SSB, da chave DC de SSB, que já está bem afetada aqui pela elevação de temperatura nesse local. Indicador aí de que é um equipamento bastante usado em SSB. Isso aqui vai ser resolvido com a modificação desse circuito. No restante aqui nada a acrescentar. O equipamento está como deveria, né? Tudo em seus devidos lugares, ok? Então vamos lá, vamos iniciar os trabalhos. Quando voltar aí com esse vídeo, já volto com ele pronto e passando aí o que foi feito no equipamento. Volta aqui com o VR9000, equipamento já pronto. Melhorias efetuadas, uma boa revisão. Foi feita uma limpeza aqui também na frente, nos knobs. O rádio ficou com uma aparência aí bem legal, um aspecto muito bom. A placa do rádio, como é de praxe, aí, recebeu uma atenção especial, foi totalmente limpa, retirada aí de vestígios de fluxo de solda, de qualquer vestígio aí de trabalho na PCI. Aqui desse lado, a placa de eco foi reposicionada aqui para acompanhar o layout da placa principal. Foram feitas modificações aqui na placa de eco para aumentar o efeito dela. Foram feitas modificações no preamplificador de áudio para a gente extrair mais modulação do equipamento. Foram feitas modificações para pico positivo e amplitude modulada. Modificações na chave DC de SSB. Realimentação do PA de RF. Os coolers de ventilação para refrigeração do dissipador do PA. Esse rádio, ele, por se tratar de uma versão mais recente, ele já vem com os diodos Schottky de fábrica. Então foi feita aqui, como parte de melhoria do receptor, a troca do transistor de entrada aqui do front-end para um 2SC2999. Foi feito um realinhamento no receptor para a gente deixar a recepção do rádio mais seletiva, menos ruidosa, assim como o estágio do filtro Noise Blanker também foi realinhado. E parte de sintonia do equipamento, que também foi toda retrabalhada aí para a gente estar corrigindo aquele desvio que dava quando o rádio atingia a temperatura de trabalho. A rádio agora está batendo em bit 0 entre os modos de emissão. Eu vou estar passando agora essa leitura de frequências aqui para vocês. E na sequência a gente vai ver como o equipamento está se comportando aí em relação à potência depois das modificações que foram feitas. De volta aqui, passando uma breve conferência aqui de como ficaram os alinhamentos das FIs. Inicialmente em amplitude modulada, USB, LSB. Agora vamos passar aqui para o próximo test point.
LSB, USB, vou mudar aqui um pequeno retoque, ok, voltando aqui para LSB, USB e AM, ok. Bom, nessa etapa aqui agora eu vou estar fazendo a calibragem aqui do S-Meter em RX. Vocês lembram aí que no vídeo de apresentação do equipamento a gente tinha uma divergência aí, né, nos sinais informados, que eu estava meio na dúvida se se tratava de um mau contato, mas realmente era mau contato. Criou uma oxidação ali em cima dos trimpotes, na verdade não só dos trimpotes de ajuste do S-Meter, como em todos os trimpotes do rádio, havia problemas com mau contato, com oxidação. Então procedi com a limpeza em todos eles, foram todos devidamente limpos, os problemas acabaram. E agora eu vou estar fazendo aqui o ajuste do S-Meter inicialmente no modo de amplitude modulada. A gente pode ver aqui que agora eu deslizo o trimpote para um lado e para o outro aqui, e sem dificuldade nenhuma. E antes de ter feito a limpeza aqui, você dava um toquinho nele, ele subia, descia, estava bem complicado aqui. Bom, AM S9, o sinal que é usado aí para fazer esse tipo de ajuste vocês já sabem, né? Já mostrei anteriormente qual é o nível de amplitude que tem que ser usado. Agora em SSB, S9, voltando para M, mais um pequeno retoque aqui, pronto, AM, SSB, ok? Agora vamos passar as potências do equipamento. Agora eu vou estar passando aqui as potências do aparelho. Para isso eu estou injetando aqui no equipamento um sinal de 1 kHz com amplitude de 30 microvolts. E vamos ver aí as potências que o aparelho vai estar empregando tanto em AM quanto em SSB. Estou aqui no modo de amplitude modulada. Nós temos aqui aproximadamente 15 watts em portadora. Injetando aqui o sinal, nós temos uma potência máxima de 30 watts. Passando aqui para SSB, rádio no modo de transmissão, injetando o sinal, e nós temos aqui 50 watts de potência. Essas são as potências aí do equipamento: potência máxima em amplitude modulada 30 watts de pico, SSB 50 watts. Bom, antes de eu conectar o equipamento à antena e tá fazendo um contato, né, a gente fazer um teste prático com ele, eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas alterações que foram feitas aqui a partir do painel. A primeira delas aqui é a iluminação do S-Meter. Foi colocado um LED super branco no S-Meter e o Márcio me pediu para que eu colocasse um LED vermelho no TX. Então a gente tem um LED super branco aí no modo de recepção e durante a transmissão um LED vermelho, uma indicação de TX. Uma outra alteração que foi feita aqui é em relação ao monitor de áudio. O monitor de áudio originalmente ele é ligado e desligado junto com o efeito do eco. Porém pode ter alguma ocasião que a pessoa queira usar o eco ligado sem retorno.
né? Às vezes o camarada tá aqui. Alô? Oi. Alô? Eco 1, 2. E o camarada não quer usar o retorno, né? Originalmente ele teria que fazer isso aqui, tirar o eco e desligar o retorno, ou seja, não teria como ele usar o efeito, né? Então deixa eu botar o efeito aqui novamente. Oi, eco, teste. Então essa opção de ligar e desligar o monitor de áudio, ela passou aqui para onde anteriormente a gente ligava e desligava o frequencímetro, ok? O frequencímetro fica ligado direto, igual essa tendência aí dos rádios mais modernos, um exemplo o VR158, o Superstar 158, esses rádios eles não desligam o frequencímetro. Então eu usei essa chave aqui para ligar e desligar o monitor de áudio, ok? Ela solta, o monitor está desligado. Alô, teste. Eu continuo tendo o efeito do eco. Eu querendo o retorno, o monitor de áudio, basta eu pressionar a tecla. Alô, teste, olá. Uma outra alteração que foi feita aqui é um controle de ganho de microfone que foi colocado no equipamento. Para isso eu utilizei a chave do ganho de potência. A gente não atua mais o controle de potência por esse potenciômetro, e sim o ganho de microfone. Esse rádio teve o áudio trabalhado, ou seja, ele tem mais modulação, tem mais sensibilidade. E com isso a gente precisa ter um controle de microfone, porque do contrário não faria sentido eu estar preparando o áudio do rádio, ou se caso o cara quisesse usar um microfone amplificado. Tudo bem que o microfone amplificado ele tem o ganho, né, de microfone, mas não faria sentido a gente estar preparando todo o áudio do rádio se a gente não poderia usar da forma que ele vem originalmente, né? Ele vem com... ele não tem ganho de microfone, então ele vem numa forma que é como se o potenciômetro estivesse todo aberto, num ganho de 100% de áudio. E como o rádio tem muito áudio agora, vai ter ocasiões em que, se a gente usar o áudio todo aberto, se tiver muito ruído no ambiente, isso vai ser captado e tudo mais. Sem contar também a questão da microfonia. Por mais baixo que a gente coloque o volume do monitor de áudio, se o áudio do equipamento for amplificado, a gente vai ter problema com microfonia, não tem jeito, ok? Então vou fazer aqui uma experiência para estar demonstrando essa situação. Eu estou com o áudio todo aberto. Alô, teste. Gente, percebe aí, é claro, nítida aí a microfonia, né? É um áudio bem sensível, estou falando uma distância razoável aqui, mas não tem jeito, tem microfonia. Ok? Então aqui a gente consegue controlar até um limite aqui que não dê a microfonia, né? Sabendo que a gente está fechando o áudio, a quantidade de modulação a gente está atenuando ela aqui, ok? Mas beleza, zerou a microfonia. Eu quero trabalhar com o áudio todo aberto, não tem problema. Venho aqui, desligo o monitor de áudio, trabalho com o áudio todo aberto, sem problema algum, sem problema de microfonia, ok? Bom, e a terceira e última alteração, não, ainda tem mais uma, né? Mas essa está relacionada ao áudio, então a terceira modificação aqui é do eco, né? Alô, oi, teste, foi colocado aqui o infinito, alô. E foi colocado aqui também uma pequena dobra de efeito. Originalmente, o efeito dessa placa de eco aqui é mais ou menos isso daqui, ó. Oi. Com o potenciômetro virado todo para a direita, a gente consegue isso de efeito quando está original. Agora a gente consegue isso aqui de efeito. Alô, áudio, câmbio. Alô, eco. 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 Alô, câmbio. É pra acabar, hein?
Voyager. Alô, Eco. É pra acabar, hein? 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 Bom, como eu sempre digo, isso aí é pra quem sabe, né? Não gosto de mexer com eco. Tem que saber. E a quarta e última alteração aqui é a retirada do calo, né? A gente não tem mais o calinho aqui que dificulta a sintonia, ok? Foi feita a unificação também através do Fine. A gente está aqui com o rádio centralizado em bit 0 e meio-dia. A gente não tem mais aquela divergência, né? O rádio já está ligado aqui há bastante tempo. E ele permanece aqui fixo com o final 5, né? Na casa do dígito 5. Beleza, gente? Então é isso aí. Vamos ligar ali a antena, vamos caçar alguém aí para auxiliar a gente aí num contatinho rápido e finalizar aí esse equipamento. Positivo aí, Macanudo. Boa noite, um abraço. Seu JK também. Sakuraba, tô testando aqui um Voyager VR9000 MK2. Me diz aí como é que tá a transmissão desse equipamento aí, sintonia, qualidade de áudio aqui. Ok, positivo, André, boa noite, um abraço a ti, JK também, a tudo que opera e transmite nessa QRG. Show de bola, André, áudio 100%, superando a portadora, sempre cristalino, médio grave aí. Falou, meu camarada, Júnior. Ok, positivo, liguei o retorno aqui para mim ter uma noção aqui de como é que tá o áudio. JK, como é que você me escuta aí, cara? Boa noite, um abraço aí. Testando aqui um Voyager VR9000 aqui. Ok, André. A transmissão é excelente, sem problema algum, né? Sinal também bom aqui, 8, né? Apesar que eu estou passando antena, mas transmissão é excelente, hein? Sem problema algum de transmissão aí. Áudio bem qualificado, ok? Ok, positivo aí, entendido. Vamos fazer um teste em AM aí. Bota em AM aí, sacou? Positivo, vai. Ok, deixa eu baixar aqui um pouquinho por causa da microfonia. Pronto. Beleza, botar um pouquinho de eco. Oi, eco. O que eu invejo de JK? Me diz aí, qualidade de áudio aí, sinal, ok? Muito bom. 9, quando você fica de áudio, 9 mais aí, bem grave aí, bem encorpado e bonito. Vamos ver se o JK chega aqui com essa Morgan AM. Fala aí, Jota. Que em AM fica difícil aí de eu te compreender. Chega, mas não dá pra entender o que você fala não, muito baixinho. Beleza, tranquilo, volta lá, volta pra USB. Em AM fica um pouco difícil de escutar o JK aí. Marca aí, Jota, marca o dia que você for botar essa antena aí, se precisar de uma ajuda aí, pô. Apesar que você falou que se vira sozinho aí, sobe, desce, faz tudo, né? Mas precisar de uma ajuda aí, pô, vou aí e te ajudo a botar essa antena aí, cara, que não aguento mais te ouvir fundo de poço aqui. Não, tá tranquilo. Não, isso aqui eu faço, de menos. Coisa boba. O estaneado é só subir na torre ali, tirar lá a castanha da outra e pegar essa, montar essa aqui, descer o cabo já desce, já faço a micção aqui embaixo e depois joga ali pra cima e vou testar como é que se constrói ele. É de menos, é coisa rápida. É preguiça mesmo, André. Desânimo mesmo, hein? Tomou conta. Tá bom, André.
Aí, já colocou, pra você ter uma ideia, que eu comprei até as portuárias já, os arames tudo pra colocar. Mas cadê? Tá bom, mas vamos ver, de repente eu vou me empolgar aí subo tudo aí. Aí bota os 22 metros de altura que era antigamente aí. Positivo, vai ficar bom, hein? Vai ficar muito bom aí mesmo. Então tá bom, tranquilo. Só vocês batendo um papo aí, vou finalizar o vídeo aqui desse equipamento, valeu? Segura aí, Sakuraba, daqui a pouco eu volto aí. Ok, positivo. Operou e transmitiu André Mauro. Valeu, fica à vontade aí. Tá aí, Márcio. Equipamento pronto, melhorias efetuadas. Foi feita uma boa revisão aí no seu equipamento. Espero que você fique muito satisfeito aí com o resultado do serviço. Para a galera que me acompanha aí mais uma vez, o meu forte abraço e até o próximo equipamento, ok? Fiquem todos com Deus.